Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaac, sou médico veterinário. Hoje eu vou estar abordando um tema muito importante para a medicina veterinária, importante para a produção, importante para o produtor, importante para o país. A genética associada à nutrição. Então, como essas duas coisas trabalham juntas, né? Como a associação dessas duas coisas, ela faz um ganho maior, um aumento maior na produção dos animais. Tá? Isso eu falo em qualquer animal, tá? Animal de produção ou até animal de criação doméstico, aqui dentro de casa. Tá? É fundamental para o produtor saber como essas duas coisas funcionam. A genética associada à nutrição animal. Entendido? Então, como que é feita a seleção artificial, né? Eu vou falar a respeito de animais de produção, tá? A seleção artificial para animais de produção é feita para que o animal ele produza, ele consiga expor seu potencial genético o máximo possível. E para que é feito isso? Para o animal produzir mais, consumir menos e ocupar pouco espaço. Tá? Então, basicamente, esses são os objetivos da seleção artificial na produção de animais para produção, né? Galinha poedeira, ave de corte, vaca de leite, entendido? Vaca de corte também. Então, esse basicamente é o objetivo da seleção artificial nos animais de produção. Tá? Então, o animal ele tem que consumir menos, tem que economizar espaço e tem que produzir mais. Então, esse é o básico da seleção artificial. Agora, aonde a nutrição ela se encaixa nisso? Vamos colocar um exemplo, né? Galinhas, por exemplo. Tem todo mundo fala isso, né? Desde pequeno eu ouço esse boato, né? A galinha cresce tão rápido por conta de hormônio na ração. Não, isso é mito, viu? Para de espalhar esse boato. Isso é mentira, burrice, tá? O hormônio não se põe na ração, o hormônio é injetado. Não dá para consumir hormônio, não, tá? Imagina uma granja de 1.000 galinhas e todo dia você tem que aplicar hormônio nessas galinhas, uma por uma. Imagina o trabalho que dá, o gasto. E existe uma normativa do MAPA, do Ministério da Agricultura, que proíbe o uso dessas substâncias na ração do animal, tá? Então, galinha não produz isso. Não é, ela não cresce daquele tamanho por conta de hormônio, não. Por incrível que pareça, isso é seleção artificial, é genética. Uma galinha chegar em 3,5 kg em 45 dias é genética. Genética associada à nutrição, tá? Uma galinha dessa raça, por exemplo, de corte, que chega nesse peso em 45 dias, que fica, tem essa precocidade. Se você der só milho para ela, ela não vai produzir o tanto que ela produz. Ela não vai chegar a 3,5 kg. A, 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 a nutrição dessa galinha, né, a dieta desse animal, ele é selecionado justamente para que ela exerça o máximo do seu potencial genético. Então tudo é calculado milimetricamente. A ração para essa galinha ela já é feita propriamente para aquilo dela. Então por isso ela ganha um peso tão rápido e produz tanto assim em tão pouco tempo. É a genética associada à nutrição animal. Então essas duas coisas têm que andar juntas, tá? Agora em vacas, seleção artificial em vacas. Uma vaca que produz muito leite, vamos supor, recordista lá, vamos lá, uma vaca de 50 litros por dia. Tem vaca que produz isso, porque parece que tem vacas recordistas mundiais que produzem isso. Agora, uma vaca produzir 50 litros por dia, aí a gente já imagina, nossa, o peito dela deve ser gigante, deve ser imenso, né? Ela deve arrastar o peito no chão. Não,
que pareça não, o úbero dessas vacas é bem pequenininho. Mas como que ela produz tanto leite, tão rápido, né? Com tanta velocidade e produz essa quantidade absurda de leite, né? Normalmente essas vacas elas são ordenhadas 2 vezes por dia. E não é o tamanho do úbero que vai falar quanto que uma vaca produz, tá? Isso também é mito. É o tamanho do úbero, o tamanho do peito, não tem nada a ver. Para produção de leite, não. O que faz com que essa vaca produza muito rápido, na seleção artificial, não foi o tamanho do úbero que eles escolheram, mas foi a velocidade com que ela produz o leite. Não é visível essa seleção. Eu digo esteticamente no animal, tá? Mas é visível na produção dela. Não é o úbero que produz, é a célula que produz. Então a célula dessa vaca trabalha muito mais rápido. Ela produz muito mais leite e trabalha muito mais rápido. Se essa vaca não for ordenhada 2 vezes por dia, vai dar sérios problemas na saúde desse animal, tá? E essa vaca, ela não vai produzir essa quantidade de leite comendo só braquiária, tá? Que, diga de passagem, é a pior forrageira que tem para produção de leite, tá? A braquiária. E infelizmente o Brasil, eu vou tirar o mérito da braquiária, né? Porque o país cresceu nessa forrageira, mas o Brasil, a maior parte dele é composto pela forragem braquiária, tá? Mas essa vaca, ela precisa de uma alimentação que vá suprir as necessidades dela, né? Se ela continuar com essa produção e tiver uma baixa, por exemplo, de um nutriente lá, ela vai emagrecer, vai ter problema de saúde, a imunidade vai cair, entende? Então tem que tudo estar associado. Não adianta querer fazer melhoramento genético se o animal não tem o que comer. Eu fiz as pequenas anotações aqui para ter uma base do que eu vou falar. Então eu coloquei isso. Por que eu estou falando isso? Por que eu anotei isso? Muitas vezes o produtor ele quer fazer um melhoramento genético no gado dele ou no terreiro dele com galinha, colocar um animal mais, deixar um animal mais forte, que produza mais e tudo. Mas ele não tem nem o que dar para o animal comer, né? O exemplo que eu dei da braquiária. Eu vi diversas vezes produtor querendo fazer um melhoramento genético, sendo que ele só tem braquiária para dar para o pasto, né? Coloca um boi Nelore lá, um boi holandês no meio das vacas lá. Aí as vacas não tem nem o que comer, como é que ela vai produzir mais? Entendeu? Então a primeira coisa que tem que ser vista é dar alimento para o animal, né? Como eu já falei, um animal que tem a má nutrição, ele não vai exercer o seu máximo potencial genético, né? Então, não importa o quanto ele coloca, ele insemine as vacas ou ele coloca um reprodutor bom lá no meio das vacas, o filho não vai ter o que comer, ele não vai produzir não vai exercer o máximo potencial genético que ele vai ter, entende? Então tudo tem que estar associado, né? É claro que o melhoramento genético deve ser de acordo com a realidade de onde você vive, né? O melhoramento genético tem que ser de acordo com a realidade. Eu não vou colocar um boi holandês numas vacas mestiças no Nordeste, por exemplo. Nordeste quente demais, um lugar mais difícil de se criar os animais, né? Todo mundo sabe que é mais difícil. Tem que ser um animal mais resistente, né? Será que compensa colocar um animal de leite? Será que compensa produzir leite? Ou colocar um boi reprodutor no meio de um rebanho produtor de leite num lugar daquele? Tem que colocar um animal mais resistente, né? Que suporte a realidade daquela situação, né? Já vi várias vezes, né? Os colegas meus também veterinários que trabalham com gado de leite, eles olham, aparece demais esses casos, né? O animal não tem o que comer na propriedade, não tem, só tem pasto de braquiária no meio,
Ele quer colocar um boi caríssimo, né? Quer fazer inseminação, transferência de embrião, coisa mais maravilhosa do mundo. Mas ué, o que que o bezerro vai comer? Né? O que que o garrote vai comer depois de crescer? Não vai produzir, não vai produzir. Aí o que que o veterinário orienta? Joga um Nelore no meio, né? Se você não tem o que dá para o animal, joga um animal mais resistente, né? Que é um animal especializado, como vaca holandesa, de alta produção, ela precisa de um alimento melhor, muito melhor, uma alimentação muito melhor para produzir mais, né? Produzir mais, né? Então, essas são as orientações que o veterinário dá quando entra na propriedade dessa. Né? Fala, você joga um Guzerá, um Nelore forte e vende o bezerro, o garrote para abate. Depois de crescer, os filhos para abate. Pronto. O produtor não vai ficar sem o dinheiro, né? Vai ganhar do mesmo jeito. Vai ganhar do mesmo jeito. Então, essa é uma sacada que o produtor deve entender, né? Não adianta querer fazer melhoramento genético se não tem o que dar para o animal, né? Então, a genética ela está associada à, à nutrição animal, tá? Para o animal exercer o máximo da produtividade dele, a genética tem que estar ligada, tá? Então tem que estar perfeito, tem que estar perfeito. Se não tiver perfeito, o animal não vai exercer o máximo do seu potencial genético. Isso vale para gado, isso vale para galinha, isso vale para cavalo, vale até para cachorro, tá? Até para cachorro vale. Então, esse é o que eu queria passar para hoje. Essas são as dicas. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu estou inteiro à disposição. E um abraço e até mais.